Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos, nessa noite, continuar nossa comunhão do livro de Apocalipse, ainda baseado nos capítulos 2 e 3, que são as cartas às igrejas. Nós temos aplicado o conteúdo dessas cartas para a nossa vida, para o nosso viver. Nós devemos nos lembrar que as situações descritas nessas cartas às igrejas são situações do nosso dia a dia. E essas cartas têm alertado sobre os perigos que nós corremos na nossa vida espiritual. Mostra também os pontos fracos que temos, mas também mostra qual é o caminho para a vitória, quais devem ser os nossos pontos fortes, que pontos o Senhor dá atenção. E como é uma carta às igrejas no livro de Apocalipse, e em cada uma dessas cartas é dito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Realmente são cartas que nós temos que dar muita atenção. Porque, lembre-se, essas cartas são a preparação. Elas estão na parte inicial do livro de Apocalipse. Se você tem o conteúdo dessas cartas, você não tem medo do que vai acontecer depois. Você tem capacidade de encarar o que vem depois. Tá certo, irmãos? E eu vou dizer uma coisa: as coisas descritas no livro de Apocalipse vão acontecer. Vão acontecer. A questão é, nós vamos ou não vamos estar preparados? Se não estivermos preparados, a culpa não é do Senhor, porque o Senhor já falou, já está na palavra dele. O que é que nós temos que dar atenção? Como podemos ser salvos em toda essa situação? E hoje nós devemos terminar esses capítulos 2 e 3. Nós vimos 9 pontos já a respeito das cartas às igrejas. Nós hoje vamos entrar no 10º ponto. O 10º ponto é a respeito de uma expressão que se repete em algumas cartas. E a expressão é: os que a si mesmos se declaram. Vamos ver alguns desses versículos, tá? Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aqui nós temos que dar atenção a essa expressão: os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Está vendo aqui? Novamente essa expressão. Aqui diz: os que a si mesmos se declaram judeus e não são. Mais um versículo, Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza
os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui nós temos a expressão que a si mesma se declara profetiza. Mais um versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, pode ver, ao longo das cartas existem versículos que contêm essa expressão, os que a si mesmos se declaram alguma coisa, aqui diz, mas não são. Irmãos, aqui tem uma lição espiritual muito importante. A questão é, o que nós achamos de nós mesmos? Como você se acha? Então, aqui, veja, aqui tem umas pessoas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Temos aqueles que a si mesmos se declaram judeus e não são. Tem aquele que a si mesmo se declara profetiza. Mas todo o contexto da igreja em Tiatira mostra que ela não é profetisa de Deus. Se declarar apóstolo significa se declarar um tipo de servo de Deus com uma determinada função de expressão, mas na realidade não é. Aqueles que se declaram judeus, significa o quê? Olha, ele diz assim, no 2:9, os que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Isso, quanto àqueles que a si mesmos se declaram judeus, no Apocalipse 3:9, também diz assim, alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Então, na questão de se declarar apóstolo, é se declarar numa função que Deus não lhe deu. E esses que a si mesmos se declaram judeus e são da sinagoga de Satanás. Então é muito importante nós explicarmos algo, queridos irmãos, queridas irmãs. Você sabe, no Velho Testamento ali, principalmente em Deuteronômio, o Senhor fala do lugar que Ele escolheu para ali fazer habitar o seu nome, que é o lugar onde seria construído o templo. O povo de Israel, eles tinham que se congregar no templo. Esse é o lugar escolhido por Deus, tá certo? Para ali fazer habitar o seu nome, e ali o povo de Israel se declarava como povo de Deus em unidade. Correto? Eles eram 12 tribos, mas somente um povo. Mas depois que eles foram levados para o cativeiro, eles começaram a reunir-se. Eles não podiam chamar o lugar onde se reuniam de templo, porque onde eles se reuniam não era o lugar que Deus havia escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Então, eles se reuniam, e o lugar onde eles se reuniam, eles chamavam de sinagoga. Os irmãos estão compreendendo? Sinagogas pode haver muitos, templo há só um. Então,
o que é sinagoga de Satanás? São aqueles que estão reunidos em nome do Senhor, tá? Em nome de Deus, porque eles eram o povo, né, de Deus, judeus. Eles se reuniam como judeus, mas o que eles faziam era contra Deus. Os irmãos estão compreendendo? Por exemplo, os judeus, eles perseguiram o Senhor, foram contra o que Deus determinou no Novo Testamento, não é isso? Por isso que é chamado de Satanás, porque vai contra as coisas de Deus, são adversários de Deus. O que significa Satanás? Significa adversário. Então, olha, o diabo significa o quê? Acusador. Então, o inimigo de Deus tem dois aspectos. Diabo, que significa acusador. E é por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós já falamos muitas vezes, nossa função não é acusar irmãos. Nossa função é orar pelos irmãos. Certo? Nós não andamos na linha do acusador. O inimigo de Deus tem um nome que é Satanás. Então, na Bíblia, mostra o diabo e mostra Satanás. Satanás significa adversário. Ele faz as coisas contra Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar atenção a esses dois aspectos, para que isso não esteja presente em nossas vidas. Sermos acusador de irmãos e também não podemos ser adversários de Deus. Significa o quê? Fazer as coisas contra Deus. Porque, irmãos, as coisas não são como nós vemos. Você teria coragem de chamar uma sinagoga de Satanás? O Espírito diz, é sinagoga de Satanás. Ele está chamando aqueles que se declaram judeus. Significa o quê? Se eu digo, eu sou de Deus, mas eu vivo na acusação, e as coisas que eu faço são contra Deus, onde está a realidade de ser alguém do povo de Deus? Por isso nós temos que dar atenção, queridos irmãos, nesse mundo que nós vivemos. Não é um mundo hoje de acusações? Espalha notícia mentirosa. Você espalha notícia mentirosa sobre o irmão? Você está fazendo uma coisa contra Deus? Aqui nós temos essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Isso significa, quando ela fala, ela diz que está falando coisas de Deus, mas não fala das coisas de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a si mesmo se declarar não vale nada. O que vale é o que Deus declara a meu respeito e a seu respeito. Por isso que nós temos que aprender a orar e ir diante do Senhor e perguntar, Senhor, fala para mim, o que você acha de mim? Eu posso me achar o tal, mas pergunta para Deus o que Deus acha. Se lembra quando nós falamos da igreja em Laodiceia, que acha que tem tudo, não falta nada? E o que Deus falou a respeito? Pobre, miserável, cego, nu, infeliz. Então tem um versículo muito importante dentro dessa realidade, que está em
2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Esse versículo diz: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Quem é aprovado? Não somos nós que determinamos. É o Senhor que determina. Só o Senhor tem autoridade de declarar quem nós somos. Por isso devemos ir com humildade diante do Senhor. E na comunhão com Ele, nós devemos perguntar: Senhor, o que você acha de mim? O que você pensa a meu respeito? Por quê? Porque Ele é aquele que nos conhece. Se lembra quando estudamos as cartas, né? Em algumas mensagens passadas, nós falamos das cartas que tem aquele versículo: conheço. Se lembra? O Senhor nos conhece. Só Ele nos conhece. Amém? Agora nós vamos entrar num outro ponto ligado às cartas. São algumas situações que algumas igrejas de Apocalipse apresentam e que o Senhor mostra o sentimento dele quanto a esses pontos. Primeiramente, vamos ver Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aqui nós temos algo que fala sobre doutrina de Balaão. Isso é algo que entrou nas igrejas ali no início. Então, vamos ver o que é a doutrina de Balaão. Balaão ensinou a Balaque a armar ciladas. Vocês se lembram que Balaque foi aquele que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus não deixou. Certo? E pelo fato de ele não ter amaldiçoado, ele perdeu um dinheirão, porque o Balaque estava dando um monte de riquezas para ele. Mas ele amava a riqueza. Ele não pôde amaldiçoar, mas ele ensinou a Balaque. Diz assim: você não precisa amaldiçoá-los, é só levá-los, tá? A idolatria, que Deus mesmo irá julgá-los. E vocês vão poder ler no livro de Números que ele ensinou primeiramente o povo a praticar prostituição. Com as mulheres gentias, com as mulheres que adoravam ídolos. E essas mulheres levaram os homens dos filhos de Israel a praticarem idolatria. Você vê? Então, Balaão, ele depois foi morto, foi por causa disso. Porque ele ensinou um jeito. Não precisa, Deus, você vai para amaldiçoá-lo, fazer com que Deus amaldiçoe, não tem jeito. Mas leve-o às idolatrias, que Deus mesmo irá castigá-los.
Então, olha só. Sexo e idolatria. Prostituição e idolatria. Essas duas coisas caminham sempre juntos. Não tem outra. Andam sempre juntos. A Bíblia mostra. Por isso, Satanás, qual a artimanha dele? É levá-lo à prostituição, que irá levá-lo à idolatria. E fará vir sobre você o castigo de Deus. E é isso que ele está fazendo no mundo de hoje. E é nesse ponto que ele deseja nos atacar. Por isso que nós devemos estar alertas. Outra coisa que... Então, um problema é a questão da doutrina de Balaão, né? Prostituição e idolatria entrarem na igreja. Isso é um problema sério, tá? Segundo problema está Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha só, aqui fala das obras dos nicolaítas. Nicolaíta, ele vem da palavra Nico e Laos. Nico é vencer, Laos significa leigo, os comuns. A questão da obra dos nicolaítas é a questão da prática de diferenciação entre clérigos e leigos. O desejo de Deus sempre foi que todo o seu povo pudesse adorá-lo. Nós podemos ver no livro de Êxodo 19 que Deus já havia ordenado aos filhos de Israel, né, falado que desejava que eles fossem uma nação de sacerdotes, né? Vamos ver Êxodo 19, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. O que quer dizer isso? Deus deseja que todos nós sejamos sacerdotes. Mas depois isso não foi possível. Por quê? Porque eles adoraram um bezerro de ouro. Daí Deus escolheu a tribo de Levi para ser a tribo do sacerdócio. Mas o coração original de Deus sempre foi a ideia do sacerdócio universal. O seu povo ser um povo de sacerdotes. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, parte B, e o versículo 6, a parte A, diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então aqui confirma que o Senhor Jesus morreu na cruz para fazer com que cada um de nós se tornasse um sacerdote. Certo? Sacerdote para servir a Deus. Sacerdote para levar homens a Deus. Tá certo? O Senhor por isso ordenou a seus discípulos para que pregassem o evangelho, levando a palavra de Deus a todos. O que é a obra dos nicolaítas? A obra dos nicolaítas é que começou uma prática de que parece que havia uma classe especial que estava mais perto de Deus e outra parte estava longe de Deus. E esses que estavam longe de Deus precisavam ajuda
daqueles que estavam mais perto de Deus, para que esses mais perto de Deus fossem os intermediários. Começou a haver a prática disso, por isso que aqui fala a obra dos nicolaítas, questão de clérigos e leigos. Olha só, tá? É muito importante que a gente perceba que começou com obra dos nicolaítas, mas Apocalipse 2, versículo 15, isto é, já mais adiante, o que aconteceu? Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Antes era uma prática, depois virou um ensinamento. Um ensinamento que a Bíblia não mostra que é assim. O ensinamento é criado pelo homem. Mas você sabe que essa questão da obra dos nicolaítas e também a doutrina dos nicolaítas tem duas partes culpadas. Primeira parte culpada é a parte que diz: não, você quer alguma coisa com Deus, você fala comigo que eu vou levar até Deus. Você quer receber uma palavra de Deus? Eu vou receber de Deus e eu passo para você. Certo? Essa é a primeira parte culpada. É a parte que se acha mais próxima de Deus. São aqueles que se consideram o clero. Mas existe outra parte culpada também. É a parte que se sente inferior. Não, isso não é para mim, irmão. Vai, você faz por mim, por favor. Não, isso não é para mim. Como não? Não, esse negócio de ser sacerdote não é para mim. Como não? Cristo morreu na cruz para fazer você um sacerdote. E você diz que não é para você? Você não está negando a obra de Cristo na cruz? E quantos de nós estamos parados porque temos esse conceito? Você pode não ter a doutrina, mas você está tendo a obra. Os irmãos compreendem? O Senhor está nos alertando. Você quer se preparar para a volta do Senhor? Seja um sacerdote. Deus deu o Senhor deu essa vida para nós. Então, a questão da doutrina de Balaão é um grande problema. Nós temos que dar muita atenção. E outra coisa, doutrina dos nicolaítas. Mas daí nós temos que ver. Você pode não ter a doutrina, mas pode ter a obra. Vive como um nicolaíta. Eu estou falando nos dois lados, né? Vamos ver ainda uma outra porção do livro Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículos 22 a 24. É uma porção extraída da carta à igreja em Tiatira. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós.
Aqui o Senhor mostra uma condição de queda, uma queda muito grande. Aqui o Senhor fala claramente do adultério dessas pessoas, adultério espiritual que eu estou falando aqui. Ele diz assim que um dia virá esse julgamento, haverá uma grande tribulação para os que cometem o adultério espiritual. E você pode ver isso em Apocalipse 17, quando Deus julgará a Babilônia religiosa. Mas o Senhor, olha ele misericórdia, caso não se arrependam das obras que a lei incita. Então o Senhor está falando, para com isso. Se arrependa. Esse é o coração de Deus. Eles ainda assim, matarei a seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Esse mostra o forte julgamento e o Senhor fala uma coisa muito importante. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. Precisamos conhecer também o Senhor nesse aspecto. O Senhor diz, eu sei o que você pensa. Eu consigo sondar a sua mente. Eu também consigo sondar o seu coração. Eu sei o que você ama. Duas coisas que temos que dar atenção. Mente e coração. Existe uma porção na palavra que diz assim: Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139 é um salmo muito especial. Qualquer dia desse nós vamos compartilhar sobre esse salmo. Diz, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Você está vendo o que é uma atitude de oração? Eu vou orar e quando eu oro, eu devo falar, Senhor, sonda-me, Senhor, conhece meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Então você pode ver o coração e a mente aqui. Vê se há em mim algum caminho mau. Você sabe, essa palavra caminho mau, esse mal no hebraico significa que causa dor. Isso quer dizer, vê se há em mim algum caminho que causa dor em você, Senhor. A palavra em Efésios 4 ali nos mostra não entristecer o espírito, certo? Mas essa porção de salmo mostra que nós podemos causar dor ao Senhor. Eu pergunto para os pais, se seus filhos fizerem algo terrível, dói ou não dói? Então, olha só, vê se há em mim algum caminho que causa dor em você, Senhor. Guia-me pelo caminho eterno. Então, voltando para essa porção de Apocalipse, o Senhor disse assim, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações.
Todos vão saber disso. Eu sondo mentes e corações. E aqui diz, a cada um, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Não pensem que não haverá um julgamento. Vai haver. Não haverá o tribunal de Cristo? Se nós não tratarmos hoje, será tratado naquele dia. Mas hoje ainda era da graça, misericórdia. Melhor tratar hoje. Daí, no versículo 24, diz assim: digo todavia a vós outras, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Isso é uma coisa maravilhosa. No meio daquela degradação, daquela doutrina, e que em próprio versículo 24 diz, coisas profundas de Satanás. Você acredita na igreja sendo praticado coisas profundas de Satanás? Isso é a igreja em Tiatira. Mas aqui diz que tem um grupo que não tem essa doutrina e não conheceram essas coisas de Satanás. Significa, se mantiveram limpos para o Senhor. Se apegaram à palavra de Deus, se apegaram ao Senhor, não se contaminaram. Vamos voltar agora, mais uma outra experiência. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Significa o quê? Odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Isso é muito importante. Nós podemos ver, irmãos, que as cartas às igrejas no Apocalipse revelam problemas nossos do dia a dia. Por isso que nós temos que dar tanta atenção, porque essas palavras são as palavras que irão dar salvação para nós. Vamos ver ainda uma outra experiência, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui mostra a situação da igreja perseguida. Então, vamos ver. Aqui o próprio Senhor está falando, não temas as coisas que tens de sofrer. Existem os sofrimentos que nós mesmos causamos. São resultado dos nossos erros. Mas tem sofrimentos que não são causados por nós, mas que o Senhor permite para nós sermos provados. Então ele diz, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. O Senhor está falando, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. O Senhor falou, eu sei que ele vai pegar vocês e lançar na prisão, mas é para vocês serem postos à prova. Não é porque vocês pecaram. É para serem postos à prova. Estão compreendendo? Para sermos aprovados vencedores. E ele diz, tereis tribulação de 10 dias. Significa, vai passar por tribulação, mas é uma tribulação limitada. Tem começo e tem fim. Isso é promessa de Deus. Está sofrendo? Vai ter fim. Porque o Senhor determinou um tempo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bom,
Agora, vamos ver a questão da ação dos 7 Espíritos nas 7 igrejas, para dar a conclusão nessa parte de Apocalipse capítulo 2 e 3. Nós podemos ver que Apocalipse capítulo 1 e ali no versículo 4 mostra João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Então, o Espírito Santo em Apocalipse é retratado como os 7 Espíritos. E o Espírito é aquele que fala às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a ação dos 7 Espíritos para formar vencedores, para gerar vencedores em cada uma das igrejas, é o seguinte: na igreja em Éfeso, qual é a ação dos 7 Espíritos? Salvar-nos de uma vida de igreja formal, de ritos, de tradição, sem o primeiro amor. Fazemos tudo certinho, mas não tem o primeiro amor. Sem capacidade de brilhar. Fazemos tudo certo, mas não brilhamos. Faz tudo certinho, mas não tem o desfrute de Cristo. A ação do 7 Espíritos é nos salvar disso. Os irmãos estão compreendendo? Mas estou fazendo tudo certinho. Mas sem amor. Pergunto para os casais. Digamos, pergunto para os maridos. A esposa faz tudo para você, mas não ama você. Você fica alegre? Fica alegre? Você prefere que ela faça errado e te ame? Ou faça tudo certinho sem amor? Qual que você prefere? Hã? Que ame, não é verdade? Porque o amor é que dá o sabor. Está errado, mas ama. O amor não cobre multidão de pecados? O amor não cobre os erros? Eu me lembro, né? O meu pai contando desde pequeno história para nós, né, recém-casados, né? Então, o marido, né, a esposa cozinhando para o marido, queimava sempre arroz sempre saía preto, marrom, e um dia o marido foi comer na casa de outra pessoa e disse assim: eu até me esqueci que arroz era branco. E o galardão que Deus dá é comer da árvore da vida. Então preste atenção. Formalismo, ele nos salva do formalismo, sem o primeiro amor, sem capacidade de brilhar e sem o desfrute de Cristo. O 7 Espíritos muda tudo. Nos dá o primeiro amor, nos faz brilhar e nos faz desfrutar Cristo. Segundo ponto para a igreja Esmirna. A ação dos 7 Espíritos, fortalecer os que estão sofrendo para vencer as perseguições e se tornar um mártir. Mártir também é testemunha e se tornar uma testemunha
Qual é o galardão? É vencer a morte. Pré-Pérgamo, a igreja em Pérgamo é a igreja mundana. Então, o que o Espírito Santo faz? Nos santifica, nos salva da união com o mundo e com as doutrinas de Balaão e de Nicolaítas. E o galardão é comer do maná, ser a pedra para edificação com novo nome e nova experiência do Senhor. Da igreja em Tiatira nos salva da idolatria, da prostituição, do ensino de demônios e das coisas profundas de Satanás. E galardão, ter autoridade sobre as nações. Igreja em Sardes, então você pode ver, a igreja em Éfeso começa a queda, se tornando uma igreja formal. Depois temos a igreja que sofre, temos a igreja que está unida com o mundo e o Senhor vem tratar. Tem a igreja que cai na religião, idolatria e doutrinas de Satanás, certo? Daí Deus começa a restaurar. Mas daí vem a igreja em Sardes, daí restaura, mas não mantém a vida. Ela se apega a doutrinas e tem uma situação morta. Então, a ação dos 7 Espíritos é nos reavivar, dando vida para nós. Não podemos ser aqueles de que tem um nome que está vivo, mas está morto. E o galardão é caminhar com o Senhor e ter o seu nome no livro da vida. Daí nós temos a igreja em Filadélfia, que é a igreja que Deus louva, porque vive a realidade. Então, a 7 Espíritos nos encoraja a permanecer firmes naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus nos entregou, e não permitir que ninguém tome a nossa coroa. E o galardão é ser coluna e ter gravado em si o nome de Deus, nome da Nova Jerusalém e o nome do Senhor. E por fim, a ação dos 7 Espíritos na igreja em Laodiceia é nos salvar da mornidão, da condição sem Cristo, e que nos faz pagar o preço para comprar ouro, vestes e colírio e abrir a porta para o Senhor entrar novamente. Certo? E o galardão é sentar no trono. Então, irmãos, nós concluímos hoje essa porção de Apocalipse capítulo 2 e 3. Muitas lições, não é? Muitas lições é para a nossa vida. Você está passando mal espiritualmente? Dá uma lida na carta às 7 igrejas que você fica vivo de novo. Amém? Louvado seja o Senhor.